Bom, boa tarde, então, a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Sara, eu sou aluna da matéria de Promoção à Saúde 3 e hoje eu vou falar do Centro de Operações de Emergência, mais conhecido como COI e Anomam. Bom, essa é uma ação de promoção, né, à saúde que tem como objetivo básico expandir a assistência em saúde dentro do território Yanomami. Essa operação foi criada em 2023 pelo Ministério da Saúde, junto, né, ali com a coordenação, principalmente da Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI, após o governo federal decretar uma situação de emergência em saúde pública. Então, ela tem como objetivo organizar as estratégias de respostas e medidas para responder a essa situação que está acontecendo dentro do território Yanomami, incluindo a mobilização de recursos para o restabelecimento dos serviços de saúde, com a articulação com gestores estaduais e municipais do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, principalmente ali no estado de Roraima e Amazonas, né, eu coloquei aqui no mapa para a gente se situar, onde que está esse povo, né, esse é um dos maiores povos tanto de extensão territorial quanto de população também, né, e aqui eu coloquei, né, eles estão nessa situação de fronteira também com a Venezuela, então a gente tem a parte brasileira do povo Yanomami e a parte venezuelana do povo Yanomami. E como vocês podem ver, eles vão descendo numa faixa ali desde da metade de Roraima, indo até ali metade do estado do Amazonas. Então, a gente está falando de uma grande proporção de pessoas, né? E por que, né, que foi considerado um estado de emergência em saúde pública, né? A gente é um povo de recente contato, porém a gente já tinha uma operação em saúde dentro dessa população, por ser uma população grande, extensa, e que está inserida em um contexto onde rola uma exploração de garimpo excessiva e ilegal. Então, apesar de serem de recente contato dentro ali, né, da FUNAI, né, da observação do governo federal em relação à saúde, mas também segurança pública, é um povo que já sofria há um tempo com o contato, né, decorrente dessa exploração ilegal da terra deles. Então, já estava acontecendo algumas coisas e a gente já tinha equipes de saúde dentro desse território, mas era uma equipe reduzida, com uma estrutura sucateada mesmo em recursos. E a gente também já tinha essa queixa dos trabalhadores de saúde que trabalhavam lá e se sentiam inseridos em uma situação de perigo, justamente por estarem dentro de um território onde está acontecendo uma guerra entre o garimpo ilegal e essa população residente desse território, né, originária desse território. Então é uma luta, né, um tanto quanto desigual, assim, às vezes até um conflito armado, bem violento. Então isso foi uma coisa que chamou a atenção. Além de perceber que dentro desse território estava acontecendo um padrão de mortes evitáveis, com coisas que a gente. Fora desse território, a gente já tem uma resolutiva básica, assim, né? Então, são doenças do aparelho respiratório, desnutrição, surto de malária e outras doenças infecciosas e parasitárias, né? Então, são coisas tanto que a gente que de fato são problemas, né? E já foram problemas muito maiores dentro da nossa sociedade brasileira, mas a gente conseguiu desenvolver tanto metodologias de prevenção, né, como vacinas e outras coisas, quanto de tratamento, assim. Então já tem um protocolo, né? São coisas que a gente já tem um protocolo de como lidar, mas que ainda assim estavam causando mortes a níveis alarmantes dentro desse território. E principalmente, assim, né, a mortalidade infantil, assim, que foi uma coisa que também chamou bastante atenção e que foram levantados dados de, por exemplo, em 2023, a gente teve cerca de 360 óbitos dentro desse povo, sendo que desses 360, 104 foram de crianças menores de 1 ano de idade. Dessas mortes, dessas crianças, 104, 97% foram consideradas por critérios de evitabilidade. Né? Então, a gente tem quase 100% dessas mortes consideradas evitáveis se a gente tivesse recursos e profissionais de saúde capacitados para lidar com isso, né? Aqui, se você for no site do Ministério da Saúde, entrar na parte da Secretaria de Saúde Indígena e entrar na parte do COI Yanomami, lá eles estão dando
todo tipo de satisfação em relação a essa operação, por ter sido uma operação muito grande, que chamou bastante atenção da sociedade também, assim, né? Pelo menos das pessoas que acompanham esse meio. E tem esses informes mensais. Esse que eu coloquei aqui, ele foi o terceiro lançado, né? Então ele está ali mais ou menos na época de novembro de 2023. E aí eu coloquei só para destacar, assim, né, como que estava acontecendo essa questão da desnutrição entre as crianças menores de 5 anos. Então aqui a gente tem um grupo de alimentação e nutrição, rolaram a entrega de alimentos tanto dentro da CASAI, que é a Casa de Assistência à Saúde Indígena, quanto dentro da própria terra Yanomami. E aqui né, eles colocaram que tinham 12, dentro do território, tinham 12 crianças com desnutrição grave em tratamento e 11 crianças com desnutrição moderada em tratamento, resultando em 23 crianças menores de 5 anos dentro do território com esse diagnóstico de desnutrição e dentro da Casa de Saúde Indígena, que é uma casa de apoio, que provavelmente são crianças que já estavam sendo tratadas e estavam dentro dessa casa para continuar o tratamento. A gente tinha 22 crianças com desnutrição grave e 11 com desnutrição moderada, resultando em 33 crianças desnutridas. Se a gente for somar os dois, dá 56 crianças desnutridas, né? Nesses meses, dentro de 2023. Então, aqui foi só um exemplo, mas a gente tem vários informes lá. É até legal de dar uma olhada. E qual que é a estrutura e os recursos que essa operação necessita, né? Em relação à estrutura, ela é formada pela junção da Secretaria do Ministério da Saúde e instituições da Defesa Civil, da Casa Civil da Presidência da República, da Fundação Nacional Indígena, da Organização Pan-Americana de Saúde, do Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Segurança Pública, Ministério do Desenvolvimento Social, da Fundação Oswaldo Cruz, e ela é coordenada pela Secretaria de Saúde Indígena, a CESAI. Então, assim, tem uma rede imensa de estruturas e órgãos se mobilizando, né, dentro dessa situação. E eu acho que isso também deixa a gente um pouco mais com noção da gravidade disso, né, já que tiveram que mobilizar todas essas esferas públicas, né, de força, assim. E quais são os recursos que são necessários para essa operação acontecer, né? Basicamente, eu dividi eles entre recursos humanos, então são os profissionais de saúde e a força de segurança, porque essa é uma operação não só em saúde, mas ela também é uma operação em segurança do território. Porque uma coisa está atrelada à outra, não tem como, né, falar de uma coisa sem falar da outra. Também coloquei os recursos financeiros, como as passagens e a diárias dos profissionais que estão indo trabalhar nessa operação. E os insumos, né? Então, são os kits de medicamentos, no geral, né? De assistência à saúde, kit alimentação desses profissionais, kit alojamento com um kit higiene e um kit de comunicação, que é essas pessoas que ficam tanto fazendo esses informes, quanto também colocando na mídia a gravidade dessa situação, porque precisa realmente acontecer uma mobilização nacional para que isso também não se perca, né? E dê continuidade. Tanto que até hoje essa operação continua desde 2023. Então vai fazer aí 2 anos de operação. Aqui eu dividi as feituras que essa operação tem feito, assim, e conseguido, né, chegar perto do objetivo. Então, dentro dos territórios, a gente tem os distritos sanitários, que são os de 6, né? Uma rede do SUS especificada para o tratamento de pessoas, moradores e residentes de territórios ali, né? Não só Yanomami, no Brasil inteiro a gente tem de 6 espalhados. E dentro desses de 6, a gente tem os polos, que são os que ficam lá perto da aldeia, da casa onde a galera mora, para acessibilizar esse acesso, né? Então a gente tinha muitos polos que estavam fechados, tanto por falta de estrutura quanto por falta de interesse, e de profissionais também, né? Então a gente começou tendo polos reabertos e revitalizados. É o básico para dar assistência, né? Ter uma estrutura perto dessas pessoas que tenham recursos de assistência, né? Além disso, eles observaram a necessidade e deram início à construção de uma unidade de retaguarda hospitalar dos povos indígenas, mais conhecida como a URP, que é vinculada ao Hospital Universitário da Federal de Roraima. Quais os objetivos, né, dessa unidade de retaguarda? É fortalecer a rede assistencial do estado de Roraima, né, dividir essa coisa e não sobrecarregar,
ampliar e qualificar o acesso de indígenas aos serviços hospitalares e ambulatoriais especializados, reduzir o tempo de espera para exames, reduzir longos períodos nas casas de apoio à saúde indígena, que é a CASAI, dentre outros, e tem uma previsão de entrega total da estrutura até 2026, ou seja, ano que vem. Também observou-se a urgência de ações voltadas para o abastecimento de águas, uma vez que os rios e os poços, onde essas pessoas já se abasteciam, então, na verdade, é o reabastecimento de águas, porque a água nunca faltou. Mas essa água estava contaminada, né, por recursos. Então, tanto a água que as pessoas ingerem para se hidratar, quanto para cozinhar, tanto para tomar banho, lavar roupa e tudo mais, todas as águas foram encontradas contaminadas com mercúrio. Mercúrio é uma substância que o garimpo usa para separar o ouro dos outros dejetos ali do rio, né? Então, é uma substância em que realmente eles colocam dentro da água, literalmente, para separar o ouro do que não é de interesse deles, né? Garimpar. Então, isso estava causando também diversas reações dentro da saúde dessas pessoas, inclusive em relação à desnutrição, porque se você não tem água para plantar um alimento, né, você não tem alimento para comer, né? Então, isso é uma das questões dentro disso. Desculpa. Mas, além disso, também houve um aumento da cobertura vacinal no território. Então, a gente teve, em 2024, em relação a 2023, a gente teve 65% a mais de doses de rotinas aplicadas, que eu coloquei uma foto, né, de exemplo. Além disso, o Yanomami teve a brilhante ideia de trazer um serviço de telesaúde para dentro das comunidades, permitindo que os indígenas tenham acesso a culturas especializadas sem precisar sair do seu território, que também é uma barreira, porque muitas vezes para você chegar e sair dentro desse território, você precisa pegar alguns tipos de transporte e percorrer por longas distâncias, né? Então, além dos polos, é importante, né, que também as pessoas tenham acesso quando for uma coisa não tão urgente, né? Só uma consulta de rotina e essas coisas. Então, é também possibilitar esse tipo de assistência primária, né, para essas pessoas. E, para que seja viável essa telesaúde, também foram instalados cerca de 40 pontos de internet espalhados ali entre Roraima e Amazonas, dentro do território Yanomami. Também houve uma força-tarefa especializada em reduzir os níveis de desnutrição, principalmente das crianças menores de 5 anos. Então, observou-se um aumento na cobertura de acompanhamento pela vigilância alimentar e nutricional, e já foi destacada já e observada uma melhora no estado nutricional dessa população, com o aumento do percentual de crianças com peso adequado, né? Então, foram mobilizados mais profissionais de saúde, principalmente da nutrição, e já se observa um aumento nesses níveis, né? Então, são coisas que também estão acontecendo rapidamente. Bom, para finalizar, assim, né, para a gente ir encaminhando para o final, aqui eu coloquei algumas fotos, né, para demonstrar que essa é uma luta que vai realmente além da saúde, assim, né? Também acontece uma luta contra a invasão dos garimpeiros em terras que já são demarcadas, e mesmo se não fosse, mas se esse for o argumento, né, são terras demarcadas, e muitas vezes é uma luta desigual mesmo, extremamente violenta, né, porque a gente está falando de uma atividade legal que alimenta muitos mercados, apesar de ser legal, né? Destaco, portanto, a importância da demarcação e monitoramento de todos os territórios indígenas, porque só assim a gente consegue ter saúde dessa população, né? Então, aqui no meu canto inferior esquerdo, tem uma foto aí, né, de um garimpo e como que ele deixa a terra, né, depois completamente desmatada. Aqui em cima também é uma foto dos indígenas indo entender essa área, e aqui embaixo é uma estratégia de monitoramento que é dar recurso para essa população. Então, rolou uma operação onde foram distribuídos vários drones e as pessoas aprenderam a mexer nesses drones, de modo que essa força-tarefa de segurança também seja emancipar esse povo para que eles consigam se autodefender e se automonitorar também, né? Então, esse é um tipo de recurso que eu acho que seria interessante das pessoas continuarem levando, né? Não só dentro do território Yanomami, mas principalmente. Bom,
Em relação às proposições de melhorias, eu pensei que, pelo menos assim, lendo a maioria dos informes mensais, eu não vi nada sobre acompanhamento psicológico, então eu acho que uma coisa que falta e que seria interessante de ter a curto prazo seja algo voltado à saúde mental dessas pessoas, né? Porque, afinal, são elas que estão vivendo essa situação de emergência e de calamidade, né? A gente já tem vários profissionais psicólogos que são indígenas, e eu acho que também facilitar esse acesso, né, da população para que eles sejam cuidados por eles mesmos seja interessante, né? Porque afinal você só consegue de fato entender essa situação se você também viver essa situação, né? A inacessibilidade também, porque dentro dos informes, apesar deles terem falado da telesaúde e de terem colocado esses 40 pontos de internet, também foi relatado posteriormente que esses pontos de internet não fazem uma cobertura total do território e ele também carece de manutenções. Então, desses 40, muito provavelmente já não tem nem 30 funcionando, assim, né? Então, é importante que tenha essa manutenção e que as pessoas que estão nessa operação também deem o certo valor para isso, assim, né? Então, que eles continuem tentando fazer dar certo esse serviço de telesaúde. E uma coisa que eu sinto falta, assim, principalmente parando para ler todos esses informes, é de fato uma mobilização maior, assim, né? A nível nacional mesmo, entre nós, profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, que têm o interesse em somar nessa missão de emergência, né? E aí, pelo que eu vi, assim, dentro dos informes, os profissionais que mais carecem são médicos, nutricionistas e sanitaristas, que eu acho que são forças somadas ali à enfermagem, né? Principalmente, é, é muito perfeito, né? Quando a gente tem uma multidisciplinaridade mesmo e uma força-tarefa com vários conhecimentos, né? E foi isso. Aqui estão as minhas referências. Espero que tenha ficado claro, assim, eu dei uma resumida boa do documento que eu escrevi. Mas, como eu disse, são informações que são muito fáceis de chegarem também. Então, quem tiver interesse de dar uma pesquisada, é só entrar no site do Ministério da Saúde, ir lá para o COI Yanomami. E a gente já tem alguns artigos também que têm discutido essa situação, né? Mas é isso. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.